Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com uma presença aqui muito ilustre, o Jailo Fernando Bezin, que foi aprovado em sétimo, pessoal, sétimo lugar no concurso público nacional unificado para o cargo de auditor fiscal federal agropecuário médico veterinário. Seja muito bem-vindo, Jailo, à nossa conversa de hoje. Tenho certeza que todo mundo está muito curioso para te conhecer. Obrigado pelo convite, será um prazer conversar com vocês. Então, Jailo, conta para nós, né? Primeiro se apresenta, fala da onde que você é e o que que levou você assim a resolver estudar para concurso público e ainda por cima conseguir uma aprovação em sétimo lugar num concurso dificílimo como foi o CNU. Bom, meu nome é Jailo, eu sou natural da cidade de Itapiranga, aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Uma família de filho de agricultores, né? Nós somos em 7 irmãos, uma família extremamente pobre, com, assim, desde os 6, 7 anos trabalhando na lavoura, né? Então, já incluído, né, na rotina diária, como é muito comum, né, nas propriedades interioranas aqui voltada à agricultura familiar. Com 14 para 15 anos eu saí de casa, né? Visto que a situação lá em casa era bem difícil, né? Todos os irmãos saíram mais ou menos nessa idade, né? A gente morava, na época, numa varanda de galpão, se alguém já conhece, que é um anexo do galpão, né? E nós, quando fomos chegando nessa idade, nós irmãos começamos a sair de casa, né? Trabalhar. Eu trabalhei, então, depois disso, uns 10 anos em granja de suínos. Aí consegui terminar o segundo grau e ali quando abri o curso de medicina veterinária aqui em Itapiranga, eu consegui conciliar o trabalho dentro da granja com o estudo. Aí eu terminei a faculdade, fui trabalhar mais 3 anos numa integradora de suínos no Rio Grande do Sul. E lá eu tive um dia um colega meu me ofereceu, tem um concurso da Secretaria do Rio Grande do Sul, da SEAP, e eu acabei me inscrevendo e, apesar de não ter estudado, consegui passar. Aí, 10 anos eu fui fiscal estadual agropecuário no Rio Grande do Sul e, e devido à defasagem salarial, eu resolvi tentar mudar o rumo para tentar melhorar a questão financeira, né? Visto que a família estava crescendo, já tinha um filho, a mulher estava grávida do segundo, e existia expectativa do concurso do Ministério. Eu tinha feito em 2017 sem estudar e faltou bem pouco para eu ir para a correção da redação, e aí eu vi que era possível, né? E aí eu comecei a estudar no pré-edital para o concurso nacional unificado, que já existia expectativa, né? O Ministério tinha aderido, e deu certo, né? Depois acabei estudando um pouco mais dedicado, né? E nesse meio tempo também teve o concurso da Cidasc, né? Quando foi prorrogado a prova por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, teve a prova na Cidasc e por financeiramente também tá um pouco melhor, eu acabei dando uma dedicada ali naquele intervalo, consegui passar também. E aí assumi em outubro aqui na Cidasc, em Santa Catarina, saí do estado do Rio Grande do Sul e agora também na expectativa da nomeação para auditor federal. Nossa, que bacana a tua história, Jailo. Então, e você se formou em Itapiranga? Em que ano que você se formou? Eu sou da primeira turma. Começamos em 2017, terminou em 2011, formatura foi em janeiro de 2012, da primeira 2012. turma. Certo, e daí você já foi, então, fiscal estadual lá no Rio Grande do Sul, daí agora estava atuando como fiscal estadual aqui na Cidasc, né? Não sei se é Isso. exatamente esse o cargo da É Cidasc, médico veterinário, aqui é médico veterinário, médico mas todos veterinário. concursados já, né? E mesmo assim você não parou e resolveu estudar mais para tentar o cargo de auditor fiscal federal agropecuário. E conta para nós, você falou um pouquinho da tua vida, né? Que você já era casado, já tinha um filho, agora tem dois, né? E como que você fez para conciliar os estudos, o trabalho, que você estava então já atuando na Cidasc, e a família? Basicamente o estudo foi na época que eu ainda estava no Rio Grande do Sul, né? Porque eu assumi aqui em outubro e a prova foi em agosto. Então, antes do edital, eu estudava. Sim, eu sempre tive o hábito da leitura, né? Sempre fui muito ávido por leitura, por assuntos mais diversos possíveis. E aí, quando decidi mudar o foco de sair e tentar uma coisa um pouco melhor, eu comecei de noite, antes de dormir, ler assuntos relacionados. Tu começa pelos materiais básicos, tu lê alguma coisa dos assuntos mais específicos, né? Um RISPO, umas portaria. E aí depois, quando saiu o edital, daí não, daí eu mudei para de manhã cedo, estudava de manhã, acordava ali pelas 4 horas, estudava até umas 6h15, mais ou menos eu conseguia estudar, daí as crianças estavam acordando, já era hora de arrumar as coisas e trabalhar, né? Então, durante esse período ali que foi de janeiro a
a agosto, praticamente, que foi a prova, né, que foi esses 7, 8 meses, eu estudava de manhã cedo, sábados eu tentava de manhã, geralmente eu conseguia daí estudar a manhã inteira, a minha esposa sempre ficava com as crianças e dava conta e eu ficava estudando, e algum domingo, eventualmente, ela ia para casa dos familiares, na minha mãe ou nos pais dela, e eu ficava estudando. Além de eu ter conseguido tirar uns 30, nesse período de 30 dias de férias, né? Durante esses 7 meses, eu tirei 30 dias de férias para estudar. Resumidamente, foi mais ou menos isso que eu consegui fazer. Certo, nossa, então é um exemplo aí para o pessoal que está assistindo, né? Vendo que mesmo tendo todas as atribuições e família, você ainda conseguiu ter uma rotina que favoreceu que te deu sucesso, né? Ali no final da tua jornada, hoje você, daqui a pouco, em breve, vai ser nomeado. E eu anotei aqui que você falou que estudou em mais ou menos em torno de 7 a 8 meses. E quais materiais que você utilizava assim no estudo? Você falou que gostava muito de leitura, sempre foi ávido por leitura, mas quando veio o CNU mudou completamente, né, Jairo? Então, quem estava estudando as portarias específicas, o decreto 9.013, de repente veio o concurso público nacional unificado e trouxe uma série de outras disciplinas, né? Como que você fez para organizar esse estudo, né? Que materiais que você usava? Você usava mais videoaulas, PDFs, os casts, ou você lia a lei seca? Como que você organizou essa sua rotina? Não, pelo volume extenso de materiais novos, né, que caiu ali, é, eu eu imprimi praticamente 100% dos PDFs, eu me dispus a arcar com essa despesa, né, de imprimir, porque me facilita muito a revisão, né. Eu sabia que eu precisava revisar o material. Basicamente, meu estudo foi PDFs, sublinhando o que eu precisava rever. Fiz uma planilha ali com eu mesmo no Excel, assim, com as matérias que eu tinha estudado, que dia que precisava, mais ou menos, quando eu conseguia revisar novamente. E mais ou menos foi por aí. E os simulados, basicamente foi esse meu estudo. Só que tem uma característica específica desse CNU, que ele foi muito amplo, né? E eu lembro que eu conversava com alguns colegas que estavam estudando, eu disse que eu teria uma facilidade, por já ter mais anos de formado, e querendo ou não, isso ajuda, por eu ser do interior, tá lidando há muito tempo, tem muita curiosidade para essa questão de lavoura, né? Família envolvida com lavoura, e caiu muito assunto da área da agronomia, e isso eu sabia que iria me auxiliar, né? Então tem muita coisa que alguém que não é da área precisava gastar muito tempo estudando, para mim isso já, assim, uma lida meio por cima, eu já conseguia, na hora lá de resolver uma questão, assim, tu consegue extrair alguns conhecimentos que é do dia a dia, né? Sem dúvida. E falando então um pouquinho você falou que usou basicamente o PDF, claro, tua experiência também de vida, teu tempo ajudou. Mas como que você conheceu o Estratégia? Me conta aí para nós. Como é que você foi parar dentro desse curso preparatório? Eu estava tentando, quando você entrou em contato comigo, eu fui tentar relembrar por onde que eu não conseguia, mas eu creio, assim, eu acho que foi um dia que eu estava procurando algum material resumido para revisar alguma coisa de português e eu achei algum PDF gratuito do Estratégia e aí que eu fui, sabe, na hora que precisava, eu fui atrás. Mas foi basicamente por aí. Não foi indicação, eu não tenho, nunca tive contato com grupo de estudo, com esse pessoal que estuda para concurso, né? E os colegas que eu tinha, alguns na secretaria lá que estavam estudando, usavam diversos outros materiais. Depois que fui, mas eu mais ou menos fui por ali, por ver que eram os PDFs resumidos, que aceleravam, que focavam no essencial e para mim foi assim, impossível estudar um concurso desse sem ter um material que te norteava e já te entregava pronto, senão ia perder muito tempo procurando material. Certo. E você costumava fazer revisões, Jailo? Porque quem está começando agora a estudar tem muita dúvida, né? Às vezes a pessoa fica às vezes só absorvendo conteúdos, enfim, eu já entendi que a tua forma aí de estudo, ela foi diferenciada, até porque você tinha já um trabalho, né, então precisava conciliar, e o CNU te ajudou na questão por ser um concurso diferente, né, então você acabou se adaptando bem aos conteúdos, mas com relação a revisões, você tinha uma rotina de revisão? Você falou que grifava os PDFs, né, o que era importante. Você tinha assim, eu vou revisar o conteúdo uma vez por semana, uma vez por mês. Você tinha uma rotina de revisão dentro desse teu cronograma de estudos?
Não, assim, não demarcado a cada quanto tempo. Eu tentava ir passando o material e voltando, né? Não lembro agora exatamente. Eu não fazia todo o material para voltar a revisar, porque daria muito tempo. Mas, assim, no final, a partir da prorrogação da prova ali, que foi em maio, se não me engano, eu tinha vencido já o conteúdo, exceto algumas leis ali que eu, assim, eu descartei que eu não iria estudar, sabe? Algumas coisas de títulos algumas leis assim, extremamente extensas que eu decidi, esse aqui a chance de cair é pouca e se cair não adianta, né? Eu tinha vencido o material e a partir dali eu fui nas revisões. Primeiro naquelas revisões mais completas, né, lendo tudo, que tinha sublinhado alguma coisa e depois só mais assim específica, assim, correndo o olho, tu acaba pegando assim o que tu entendeu, o que tu não entendeu, né? Eu sei que até o final eu tinha estudado tudo umas duas vezes meio completo, depois da prova ali da prova deu para dar uma lida no material inteiro e tinha feito umas seis, sete, oito revisões, alguns materiais mais, outros materiais menos. Certo. E você comentou que fazia os simulados também, né? Você achou Sim. que os simulados te ajudaram? Como é que você fez todos os simulados? Como que Eu foi? acho Eu acho que sim. Assim, eu estava assim um pouco preocupado, sabendo que todo mundo estava no mesmo barco, né? Mas eu acertava em torno de 70, 75, algumas provas 80% e eu tinha medo que não fosse suficiente, né? Mas afinal foi, né? Eh, e o que eu pequei assim um pouco foi na questão da dissertativa, assim, essa eu não fiz nenhum curso específico, eu treinei três, quatro redações assim por conta, mas nunca no nível de concentração necessário, né? Naquela pressão, mas os simulados eu fiz todos. Certo. E inclusive as E questões também, né, dos PDF eu tentava resolver, não achar as soluções. certo. É, a discursiva, então, era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Se você tinha se preparado para a discursiva, tinha feito algum treinamento, principalmente relacionado ao tempo, né? Que às vezes o pessoal acaba pecando pelo tempo para fazer a discursiva, tempo para passar no gabarito. Então, você não chegou a fazer um simulado completo com discursiva ou chegou para poder administrar o tempo correto no dia da prova? Eu fiz alguns, mas assim, tu não consegue chegar naquele nível de pressão num simulado sentado sozinho, né? Então tu acaba olhando alguma coisa, lendo. E no dia da prova, eu lembro assim, eu achava que eu estava tranquilo, no tempo quando eu vi, eu sei que os dois últimos parágrafos eu tive que escrever direto na folha, assim, foi bem tenso, assim. Eu terminei fazendo os pontos, assim, quando já estavam recolhendo a prova, praticamente. E muita gente não terminou, né? Então, isso é um ponto, assim, que foi alertado pelos professores, que deveria ser atentado. Mesmo assim, eu ainda acho que, assim, dá para se dizer que eu ainda subestimei o tempo necessário para tu estruturar uma dissertação, assim, em tão pouco tempo, e ela veio um pouco acima do que a gente esperava de linhas, né? O professor já alertava que poderia vir um pouco maior por provas anteriores, né, da Sesgran Rio. Mas, bom, mas deu certo, né? Deu, ou se deu, né? Se foi aprovado em sétimo lugar, talvez tivesse feito a redação, você ia ficar em primeiro, mas tá ótimo o sétimo lugar, Tá né, bom, Jair? tá E bom, tá ótimo. tá ótimo. E deixa eu perguntar para você, assim, acho que você revendo hoje, agora você em breve será nomeado, mas para quem está assistindo a gente, com certeza tem interesse aí na tua história, até porque você foge um pouco dos padrões do pessoal que a gente conversa aqui de estudo, que às vezes as pessoas estudavam 12, 13 horas líquidas, né? Mas claro, pelos motivos que também você já explicou, que é até a tua própria história de vida e os conhecimentos nessa área mais da agronomia que acabaram te ajudando muito nessa prova. Ela foi muito favorável, né? E claro, teu estudo, tua persistência, tua dedicação. Mas deixa eu perguntar para você, Jailo, se fosse para você olhar agora para trás, o que que você veria como principal acerto que você teve nesses 7, 8 meses aí que você ficou se preparando para essa prova? E qual seria um erro que você, se pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito diferente? Ó, eu acho que o principal acerto não é nem nesses 7, 8 meses. É uma vida inteira, assim, de curiosidade, de sempre ler. Eu sempre fui, assim, eu sempre li muito, muito. Então, sempre tive o hábito. Me cobrava de não continuar estudando, né, após a formatura. Mas sempre li.
Então, materiais mais diversos possíveis, né? Além, assim, do que já se conhece sobre neurociência, do que isso, como o cérebro se estrutura a partir da diariamente tu tá estimulando ele, né? Isso facilita o estudo, e tu sempre acaba agregando algum conhecimento. Então, acho que o principal ponto é tempo, é resiliência, é tempo de estudo. Não adianta, às vezes, em um mês tu querer fazer muitas horas. Às vezes é o que tu tem, né? E tu tem que fazer, né? É o que te sobra, né? Mas manter um hábito de leitura, de estudo, assim, a longo prazo, acho que é um dos principais fatores que ajudam. Porque decorar muita coisa tu não consegue, né? Aquilo tem que ir entrando aos poucos, né? Tem que ir absorvendo aos poucos. E quanto a aero, difícil dizer, porque eu nesse processo, a gente trabalhando, né, as 8 horas diárias, eu não abri mão de fazer minha atividade física, eventualmente academia, jogar futebol, visitar a família no domingo, eu não cheguei a abrir mão, então eu não. E o resultado por si só, ele, tanto na prova do Ministério quanto na da cidade que eu fiz, né, os resultados foram muito bons, então, não sei, não saberia apontar, assim, Acho que você talvez a fez questão da tudo redação. certo, né? Teu resultado tá aí. A questão da redação, eu conversando com colegas que fizeram realmente uma assinatura de um pacote, né, que é focado na dissertação, acho que teria, assim, seria um ponto a melhorar. Certo. Olha, pessoal, então veja as dicas do Jailo aí, né? Foram duas dicas importantes: o hábito da leitura, o estar sempre buscando conhecimento, às vezes não ficar bitolado só naquilo que tem que estudar, mas também abrir um pouco mais os, né, principalmente nesses concursos aí federais que a gente vê, a gente nota que está mudando um perfil, né? Até o próprio perfil de cobrança, o que que o governo espera de um servidor público, né? Que tenha um conhecimento mais amplo, mais multidisciplinar, que foi o que a gente viu ali no CNU. Então, uma dica bem importante do Jairo. E, Jairo, assim, quando você estava estudando, pelo que você falou, você tentou manter tua vida normal, teve tua rotina com a tua família, o trabalho que você já tinha, né, lá no Rio Grande do Sul, a princípio, né, pelas cidades que você assumiu há pouco. Então, você manteve lá o futebol, as coisas que você gostava de fazer. Eu vou perguntar, né, mas acredito que não, mas vamos lá. Você chegou a pensar em desistir, assim, ah, não vou mais fazer esse concurso, de repente, quando a prova foi adiada. Você chegou a pensar em desistir em algum momento, ou você sempre teve o foco de que você ia fazer essa prova e ia ser aprovado? Quando a prova foi prorrogada e após o resultado da Cidasc, e, e já melhorava um pouco o meu patamar. E eu sempre ter gostado muito da área da defesa agropecuária, né? E a gente saber que a grande maioria das vagas para auditor vai ser na área de inspeção, aquilo chegou a mexer comigo, assim, eu pensei, bom, mas já vou dar uma melhorada aqui, talvez esteja bom nesse sentido, né? Mas, como eu sempre fui, assim, depois de ter decidido um caminho, né, eu não consigo parar, né, antes de... É aquela É, uma teimosia boa, né? Não, depois tu decidiu o que tu vai fazer, tu faz, né? Simplesmente faz, né? E como para mim nunca foi difícil estudar, ler, sabe? Essa não é uma coisa maçante. Até porque eu não estudava tantas horas, né? Então, aquelas 2 horas da manhã que fazia o mato, ele sentava e estudava, não era difícil, né? O mais difícil é a questão de conseguir o sono, né? Porque de noite as crianças ainda estavam querendo brincar, às vezes, né? E tinha as atividades da casa também e organizar. Mas assim foi tranquilo, assim, nenhum. Fora esse momento ali que logo depois que foi prorrogado, mas dentro de 1, 2 semanas depois da prova, do resultado da prova da cidade, que eu voltei à rotina de novo normal daquelas minhas horas de estudo. Certo. Falando em rotina de estudo, no dia na semana que antecedeu a prova ali, no dia da prova, você fez alguma coisa diferente ou você manteve tua rotina normal? Como a prova foi o dia todo, né? Eu me desloquei até a cidade de Chapecó. É um colega meu, a gente foi até lá, reservou um hotel para estar mais tranquilo, não ter que correr, porque daria umas 3 horas de viagem, não teria como fazer, né? Mas não revisei mais material no sábado. Sábado de manhã eu tentei começar a olhar a aula de véspera, mas como eu tinha que me deslocar, eu desisti, não revisei mais, achando que muita pouca coisa assim tão específica tu conseguiria numa prova tão ampla como de fato foi, né? É diferente numa prova específica seria para um curso só.
E a semana anterior foi somente a revisão. A revisão, correndo o material que eu tinha mais dificuldade, que eu vi meus índices de acerto ser um pouco menor, né? Nos simulados eu fazia por eixo, eu pegava os acertos e ali eu focava um pouco mais onde eu tinha mais peso também, né? As revisões nesse material. Certo? Teve uma disciplina específica que você teve mais dificuldade? Teve, eu agora não lembro mais qual que são os eixos, que elas são, acho que eixo 3 alguma coisa de cartografia, que são coisas assim, totalmente fora da nossa, Da nossa os nomes, rotina, né? então ali, por mais que eu, assim, não tenha errado tanto, eu não lembro agora por assim, dadas que são específicas, né, acabei indo bem, mas eu acho que foi o mais difícil, assim. E também as questões de políticas públicas, que é muito amplo também, né? O entendimento, às vezes, conceitos são bem difíceis de entender. Tá certo, Jailo. E assim, por fim, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, também para você inspirar aí quem está começando agora, o que que você aconselharia, né? Quem está iniciando seus estudos agora para concurso, se você puder deixar uma mensagem aí para quem está assistindo você hoje e que almeja chegar aonde você chegou, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Assim, para a pessoa que não tem o tempo, né, para se dedicar, às vezes, 1, 2 anos, especificamente para estudar um concurso, né, não deixar para a hora que saiu o edital, né? Tem que começar antes. Imagina se um concurso que nem esse do que a gente fez para auditor agora, que caiu tão amplo, se tudo tivesse que aprender em 2, 3 meses, que às vezes é o tempo de preparação, é impossível, né? Então, tanto se tu olhar os aprovados ali, a maioria tem 10 anos de 10 pontos de título, porque são 10 anos formados, são 10 anos de estudo, no mínimo 10 anos de estudo, né? Depois de formado. Então, é muito tempo. Então, a pessoa tem que manter o hábito, a rotina de sempre estar lendo, sempre estar estudando. A meu ver, não valeria a pena abrir mão de família, de ter um tempo de cuidar da tua saúde para estudar. Cobra um preço muito alto. A não ser em situações muito específicas, né? Que seja, às vezes, 2, 3 semanas antes de uma prova, mas senão acho que não vale a pena. E a pessoa que tem o tempo para estudar, especificamente só estudar, tem que fazer o que tem que ser feito, tão simples quanto isso, né? E a gente entende, lógico que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, às vezes na hora da prova, a gente conversa com colegas que têm tanto conhecimento quanto e acabam errando por nervosismo, tem que se expor ao hábito de responder, de resolver questões, de se expor à situação, né? Estudar e se expor à situação, resolver prova. Quem tem dificuldade com essa questão, ir fazer provas de concursos menores para se habituar ao momento da resolução das questões, acho que o caminho é meio por aí. Tá certo, não, com certeza. Excelentes dicas aí, Jailo. Quero agradecer, então, você por ter cedido um pouquinho do teu tempo para conversar com a gente, para dar essa entrevista, contar um pouquinho da tua história, que é muito bonita, por sinal. E eu tô aqui para te desejar parabéns por essa vitória. Fico muito orgulhosa de saber que você passou em sétimo lugar nesse concurso dificílimo, que foi o primeiro concurso nesse modelo totalmente diferente, com várias disciplinas da área de agronomia que realmente não eram nossas áreas, peso por eixo, questão discursiva, e você aí, com tudo isso que você contou para nós, ainda conseguiu conquistar, além de conquistar a vaga, ainda ficar super bem colocado. Então, muito orgulho por saber que você fez parte aí do time de alunos de estratégia e que você conseguiu alcançar teu objetivo e eu espero te vê-lo em breve agora, né, com o nosso colega aí no mapa. Vamos ver onde é que você vai assumir tua vaga. E eu estou muito feliz pela sua aprovação. Então, parabéns. Obrigado, Nicole. Um abraço a todos. Obrigada, Jailo. Boa sorte aí para você. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal.